Por que é tão importante ler São Tomás de Aquino? Poucos filósofos têm a grandeza do Dr. Angélico, que sem dúvida está entre os maiores pensadores de todos os tempos. E, no entanto, poucas vezes ele é lido, poucas vezes ele é tão discutido quanto deveria ser. Então, antes de tudo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todos, nas notificações, coloquem o like que ajuda tremendamente a divulgar o vídeo e entrem no Filosofia do Zero. Entrem lá em www.filosofiadozero.com.br. Ali no Filosofia do Zero vocês têm um mundo, de aulas, de referências, tem uma comunidade exclusiva com milhares de alunos ativos. Ali a gente pega pela mão e vai conduzindo a pessoa passo a passo para conseguir estudar filosofia, para conhecer esses grandes temas. A minha vida foi transformada em São Tomás de Aquino, tanto eu me converti lendo São Tomás de Aquino, como eu entrei nessa jornada de mudança de vida intelectual a partir da leitura dele. Mas o que faz ele tão grandioso? São Tomás era um medieval de origem italiana, que vinha de uma família muito nobre. Ele era de uma parente do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era a figura mais poderosa do mundo na época. Ele, quando criança, estuda num mosteiro e se apaixona pela religião. Só que ele tinha um porte físico muito grande, Ele era um cara grandão, assim, de estrutura física grande. E os pais falaram, bom, você vai ser cavaleiro, A família dele, os irmãos, falaram, você vai ser cavaleiro, você vai ser um cara que vai lutar em batalhas. Ele não queria saber disso, queria viver uma vida dentro da igreja, uma vida dos estudos. Aí falaram, beleza, então você vai ter algum cargo que vai nos permitir exercer influência política a partir da igreja. E aí ele fala, eu não vou fazer isso, eu tenho uma vocação para a ordem dos dominicanos, que é viver uma vida espiritual, viver uma vida mendicante, ou seja, de renúncia dos bens e de cultivo, antes de tudo, da sabedoria. Os pais olham para ele e falam, meu Deus, o filho virou um rebelde, e aí eles trancam ele numa masmorra e contratam uma prostituta para seduzi-lo e tirá-lo da vida religiosa. São Tomás pega uma tocha, afasta a mulher, foge e vai para a França para estudar. E lá ele entra na ordem dos dominicanos, ele vira padre, ele tem ele é um frade padre, Ele tem uma longa jornada de estudos. Os colegas, ele estuda com Santo Alberto Magno, que é um grande intelectual. Santo Alberto Magno, as pessoas fazem bullying com ele, chamam ele de boi mudo, porque ele não fala nada nas aulas. E aí o Santo Alberto fala, mas vocês vão ouvir ele por toda a Europa ainda. E isso de fato acontece. São Tomás se consolida como um grande intelectual de grandes debates, escreve a Suma Teológica, entre outras grandes obras. É como se toda grande questão que vocês imaginarem estivesse bem abordada nas obras dele. São Tomás de Aquino, ele tem uma vida de extrema modéstia. Ele encontra o rei da França e ele se recusa, a ficar deslumbrado com o poder. Ele está mais preocupado em refutar as heresias da época dele. Uma vez falam para ele, Tomás, imagina ser dono de toda essa propriedade, todas essas terras. São Tomás de Aquino fala, eu prefiro ter a página faltante de Aristóteles. E o modo como ele escreve a Suma Teológica já é miraculoso, porque são 4 livros, E ele dita os 4 livros, a primeira parte, a primeira da segunda, a segunda da segunda e a terceira, Então são 4 livros. E ele dita os 4 ao mesmo tempo. Ele fala a primeira frase do primeiro para um escrivão, a primeira frase do segundo para outro, ou seja, ele vai ditando ao mesmo tempo 4 livros de cabeça. Ele citava várias obras, textos inteiros da Bíblia, trechos gigantes de Agostinho, de tantos outros filósofos, de Aristóteles em grego, estava de cabeça. Tanto que nas notas de rodapé tem, aqui ele errou um artigo, porque ele estava citando de cabeça. Errou um artigo? Ou seja, ele citava de maneira incrível. E essa erudição toda, ela tem uma coisa incrível, porque se você olhar, os grandes mestres da filosofia grega são Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles ninguém o supera nem de perto. O grande figura da filosofia romana e da origem da Idade Média, da formação medieval, é Santo Agostinho. Santo Agostinho é o cara que mudou toda a história. São Tomás, ele consegue, não é que ele conciliou Aristóteles com o cristianismo, não é isso. São Tomás consegue dominar com perfeição a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Agostinho. Ele conseguiu entrar totalmente no status questionis, ou seja, qual era o nível de discussão da época desses 3 filósofos.
E ele conseguiu, a partir daí, estabelecer paradigmas de discussão e superar o grande debate dos maiores filósofos de todos os tempos em várias áreas que eram caras a eles. São Tomás de Aquino lança as bases do que vai ser a economia moderna, porque os mestres de Salamanca, que são os criadores da economia moderna, se inspiraram fundamentalmente em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino influencia tremendamente todos aqueles que vão, por meio da lógica aristotélica, criar o código binário, como, por exemplo, Raimundo Lúlio. Posteriormente, Leibniz vai ter uma participação na criação do cálculo e também avançar a ciência da computação. Então, basicamente, tudo passa por aí. São Tomás de Aquino muda totalmente o paradigma do direito, que também vai ser levado adiante pelos mestres da Espanha e Portugal, em Salamanca e Coimbra, mas ele define a base do que é a lei natural. Ele pega Isidoro de Sevilha, que era o autor paradigmático desse assunto, e ele leva muito adiante. Até hoje, você pega as provas da existência de Deus, São Tomás de Aquino é um paradigma para isso. Se você ler um livro como Refutando o Neoateísmo, do Edward Feser, vai mostrar isso maravilhosamente. Nós temos vídeo aqui no canal também. Nós temos tanto vídeo no canal, o que é a lei natural, sobre essa parte de moral e sociedade, que aborda São Tomás, e nós temos vídeo aqui no canal também sobre as provas da existência de Deus. Até hoje, São Tomás de Aquino não tem rivais na grandeza das exposições dele sobre esse tópico. Em teoria política, a coisa mais sensata que eu achei até agora é a filosofia política aristotélica, disparado. E a única coisa que eu consigo achar adições muito boas em cima dela, não é que não tem ideias políticas boas fora disso, tem várias, mas a única filosofia que eu consigo encontrar adições boas, assim, realmente substanciais, é olhando São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um mestre da filosofia política, muito pouco, esse ponto é pouco divulgado. Minha esposa recentemente foi dar aulas sobre temas de teologia, de interpretação bíblica e tal. Cara, o mestre é São Tomás de Aquino. Você pega a Catena Áurea e os comentários dele Evangelho. Uma coisa impressionante. É até cômico, né? Tem gente que às vezes fala... uma coisa, tem muita gente que acompanha esse canal que é protestante. E uma minoria deles às vezes fala assim, não, esse católico não lê a Bíblia. Comprem uma Catena Áurea, tem edição em português, e deem uma olhada nisso, porque é um nível de conhecimento bíblico e um nível de amor pela tradição do comentário bíblico sem igual. Você está falando basicamente de um dos maiores gênios e santos da história, pegando a história dos padres da igreja sobre cada versículo da Bíblia, do Evangelho, no caso eles são os 4 evangelhos, e compilando em ordem o que cada um deles falou sobre aquilo. É a tradição viva, é a vivência da tradição num nível belíssimo e impressionante, né? Aqui eu tô até aqui, com a Catena Áurea, Vou pegar para vocês. Aqui tem um livro muito bom também, eu já aproveito, né? Mas aqui nós temos, esse aqui é o livro do cara. Pô, peguei errado. Esse aqui, nós temos a Catena Áurea. Impressionante, maravilhosa. Olha que coisa, né? Você pega um versículo do Evangelho e aí começa. Santo Agostinho, Alcuino, São João Crisóstomo, Orígenes, Santo Agostinho. Ele criou um diálogo entre os grandes nomes da história do cristianismo sobre cada versículo bíblico. Aqui tem um baita livro também que eu recomendo para vocês, que é a São Tomás de Aquino, do João Amial. Muito legal essa biografia que esse grande autor português escreveu. Mas então, São Tomás de Aquino, ele é o maior nome da metafísica, possivelmente da história da humanidade. Isso ele, sem dúvida, avança muito em relação a Aristóteles. Então, olha só quantas áreas que... Compilação das virtudes, o melhor sistema que eu já vi sobre virtude, sobre organização de quais são os bons hábitos, está em São Tomás. Psicologia tomista, agora abriu-se uma avenida gigante, muita gente no Brasil está falando sobre psicologia tomista, o que é maravilhoso, está tendo congresso disso, está tendo divulgação desses pontos. Então, na parte de psicologia, São Tomás de Aquino está sendo gigante. Então, recapitulando aqui para vocês. Por que é necessário estudar São Tomás de Aquino? Por que você deveria estudar São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino vai te ajudar tremendamente a saber quais são as virtudes e como você pode usar as virtudes para melhorar na sua vida. São Tomás de Aquino tem toda uma tradição incrível de direito natural, de lei natural, que
até hoje está entre as maiores. Você pega um filósofo do direito como José Pedro Galvão de Souza, contemporâneo, ele vai mostrar tremendamente a importância de São Tomás para o direito brasileiro. São Tomás de Aquino ajudou a lançar as bases para a economia clássica, para a criação da economia que se deu nos mestres de Salamanca, mas, poxa, ele que deu os paradigmas. São Tomás de Aquino até hoje é um dos melhores autores para a política, inclusive os comentários dele, a política e a ética de Aristóteles são divinos para isso. É um dos maiores nomes da metafísica, ninguém nem sabe estudar o que é metafísica, mas é a disciplina que Aristóteles fala, a mais elevada da filosofia, porque lida com os primeiros princípios. Sem igual para provar a existência de Deus. Lançou as bases, um mestre da lógica lançou as bases para aquilo que vai ser a criação do código binário. Resumindo, São Tomás de Aquino, não importa a sua área, não importa o seu caminho, eu amo a Bíblia, eu gosto de teologia, você está falando aqui de um dos maiores nomes. Então, São Tomás de Aquino, ele pode beneficiar todo tipo de estudo que vocês tiverem, e a restauração de um paradigma tomista, eu acho que ela é necessária para nós redescobrirmos hoje um caminho são para o pensamento numa era de ideologias, numa era de confusão mental como a nossa. Sem dúvida, nós deveremos voltar a revisitar esse grande gênio que foi São Tomás. É isso, gente. Não deixe de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações e coloquem um like no vídeo, ajuda demais. E entrem no Filosofia do Zero. Quem quiser aulas, estamos preparando agora uma série de aulas especiais só sobre São Tomás de Aquino lá no Filosofia do Zero. Não percam realmente, então ainda nos próximos meses isso vai, acho que 2 meses isso já vai estar lá disponível. Não percam realmente a chance de entrar no Filosofia do Zero, filosofiadozero.com.br, ali tem uma jornada de aprendizado. Acho que é muito importante valorizar esses grandes filósofos e voltar a descobrir uma vida de estudos, uma jornada. Aqui, claro, no canal do YouTube, a gente só dá uma pincelada do conteúdo, o conteúdo completo mesmo, as aulas mesmo, a gente só consegue dar ali no Filosofia do Zero. Mas é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.